Fala galera, para você que não sabe finalizar arquivo, vou te dar uma dica rápida aqui de como que é basicamente de praxe, tá? O que você tem que fazer na hora que você vai finalizar um arquivo para você mandar isso para um fornecedor, para uma gráfica, que a maioria das pessoas não fazem ou não sabem e pode dar problema lá na frente, né? Dependendo do seu fornecedor, da gráfica, do seu cliente, porque isso que não é necessariamente uma obrigação da gráfica, tá? Mas sim de quem está finalizando o arquivo, ele entregar o arquivo mais redondo ou 100% finalizado da forma correta para aquele fornecedor imprimir, tá? Primeira coisa, a gente fez esse material aqui para um cliente, ele é um backdrop que vai ficar no evento ali de alto padrão, de negócio, de business, de luxo, né? Então a gente vai fechar agora esse arquivo que o cliente aprovou, a gente vai fechar para ser impresso. Como que a gente faz isso? Então, a primeira coisa, a gente tá com esse arquivo em CMYK no Illustrator, tá? Não adianta você fechar isso em RGB, não tem o porquê você fechar um arquivo em PDF no Illustrator RGB, não faz sentido nenhum, então você consegue visualizar aqui em cima que ele está marcando a paleta de cor como CMYK, tá? Logo depois, a primeira coisa que eu já gosto de fazer, eu seleciono tudo, tá? Do Ctrl Shift O. O que significa o Ctrl Shift O? Ele transforma todas as minhas fontes em curvas, tá vendo que agora ó, tudo virou ponto, tudo é curva, ou seja, eu não consigo mais editar, ó. Se eu coloco para editar ele me abre um load Y, eu não consigo mais editar. Só toma um cuidado que quando você transforma tudo em curva, você não consegue mais editar, e se você salvar esse arquivo agora como Illustrator, você vai estar perdendo o arquivo editável. Então lembre, agora que você vai estar fechando o arquivo, você não pode salvar ele como Illustrator, porque senão você vai perder toda a edição dele, tá? Então você vai transformar em curva. Por que você transforma em curva? Porque na hora que o seu cliente ou fornecedor for fazer a impressão desse material, e às vezes ele vai importar isso para o programa dele, seja um CorelDRAW, o Illustrator ou o que for, às vezes pode dar conflito de fonte. Ele não tendo essa fonte, a fonte automaticamente troca, ou ele vai pedir a fonte, e aí vai e volta. Então para você já poupar dor de cabeça, você vai lá e transforma tudo em curvas, tá? Esse é o primeiro passo para a gente não ter dor de cabeça futura. O segundo passo, a gente precisa transformar isso aqui, expandir tudo isso aqui. O que significa expandir? Por exemplo, a gente tá vendo aqui que a gente tem um traçado, tá vendo? Ele tá com 7 pixels. Obviamente, eu já expliquei para vocês, vou dar mais uma dica extra aqui. Quando a gente joga pro Illustrator, ó, a gente tem aqui essa opção de janela transformar. E aqui no transformar, se não tiver o dimensionar cantos aqui e nem o traçado, olha o que acontece quando eu diminuo esse arquivo, ó. Tá vendo que ele ficou muito mais grosso? Da mesma forma que se eu jogasse ele aqui para fosse aumentar ele, ó, ele fica muito mais fininho, tá vendo? O que significa isso? Significa que se você, o seu fornecedor no caso, não tem essa opção marcada, ou o software dele não tem essa configuração de matemática, na hora que ele for pegar esse material, se ele ainda não tiver a resolução correta, ele vai aumentar ou diminuir, pode ser que ocorra essa transformação de detalhes. Então o ideal é que você selecione tudo, ou um por um, por exemplo, vem aqui em objeto, expandir aparência. Você está falando e coloca depois objeto e expandir. Então o que você está falando aqui pro Illustrator, eu não quero mais que isso aqui seja editável, eu quero que você também transforme isso em curvas como você fez com a fonte. Então sim, agora ó, se você olhar ele não tá como mais stroke, ele tá como preenchimento. Então isso aqui, independente se vai aumentar ou diminuir, ele vai se manter com essa mesma espessura, tá? Então basicamente nós vamos fazer isso aqui em todos os nossos materiais, ó. Tem esses dois, a mesma coisa. Vamos aqui em objeto, expandir aparência e expandir. Ok, então pronto, agora eles estão expandidos, estão todos corretos, tá? A segunda coisa, esse daqui ele é um link, olha, é um arquivo do Photoshop. Se você olhar aqui em cima que eu fiz essa manipulação lá no Photoshop, então eu posso vir aqui em cima, eu coloco, né, incorporar, ok. Então agora a gente está deixando um arquivo tudo, digamos, indexado aqui dentro do Illustrator, tá? Agora sim, a gente pode pegar todo esse material, ele tá todo correto da forma certa. Vamos aqui em arquivo, salvar como, aí colocamos, né, como PDF, colocamos o nome do arquivo, aí colocamos salvar. Aqui na hora de a gente salvar, a gente coloca PDF X1A, tá? Sempre você tem que colocar o PDF X1A aqui. Compactação eu não mexo, tá? Essas aqui são as minhas configurações padrões. Quando tem sangria ou vai ser um material que você vai precisar ter uma máscara de corte ou algo do tipo, você tem que deixar essas opções marcadas, tá? Basicamente eu marco são essas aqui. Mas como esse é um material que ele é um backdrop muito grande, não precisa de sangria, então a gente salva ele sem nada, não tem nenhum problema. E simplesmente a gente vai colocar aqui salvar o PDF e tá pronto, finalizado. Agora sim, nosso arquivo tá correto para fechar para impressão e não tem nenhuma dor de cabeça, fechou? Espero que você tenha te ajudado. E assim, tem muita dica de off que eu quero saber. Volta nessa caixinha aqui pra mim, se você entende que tem dificuldade em empreender Office, não sabe muito de materiais Office, quer aprender realmente como que fecha, como que faz, faca especial, etc. Eu tô pensando aqui de a gente trazer alguns conteúdos e alguns treinamentos específicos pra galera que quer mexer com materiais Office ou tem dúvida para finalizar algum material Office, um outdoor, um banner, um cartaz, um flyer, tem dúvida de cor, dúvida de fonte, dúvida do que for. Eu tô pensando de montar um material exclusivo para essa pessoal, mas eu quero saber, se você tem interesse, me chama no direct, tá? Em vez de voltar na caixinha, me chama no direct, e se eu ver realmente que tem uma galera disposta a
aprender, eu vou montar esse treinamento que vai valer muito a pena, eu tenho certeza, para você não ter mais dúvidas na hora de fechar o seu arquivo, fechou? Tamo junto, valeu!